dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre morfologia das angiospermas e especificamente abordaremos as estruturas e os tipos de frutos. Após a fecundação, como nós já abordamos nas nossas videoaulas anteriores, o óvulo fecundado ele vai dar origem à semente. Em contrapartida, o ovário irá se desenvolver no fruto. Nesta videoaula, nós vamos falar quais são as verdadeiras partes dos frutos e quais são os chamados pseudofrutos. Beleza? Então, bora para lá. Quais são as partes que compõem um fruto? Os frutos, eles são compostos pelo pericarpo e pela semente. Nesta videoaula, nós vamos abordar especificamente a parte que compõe o fruto propriamente dito, que é o pericarpo. Esse pericarpo ele vai ser dividido em epicarpo, que é o revestimento externo, comumente conhecido por vocês como casca da fruta, né? O mesocarpo, que é a porção intermediária, geralmente é a parte mais suculenta de uma fruta, não necessariamente, mas é geralmente a parte mais suculenta. E o endocarpo. Por vezes, o endocarpo ele se enrijece em alguns tipos de fruto, formando o que a gente chama de caroço, que é o que a gente encontra, por exemplo, no pêssego, na ameixa, na azeitona, aquela estrutura rígida. O caroço é formado pelo endocarpo, mas outras vezes esse endocarpo pode ser suculento. Para isso, eu escolhi aqui 4 frutos típicos que a gente tem. Deixa eu só me colocar no centro aqui. Então, olha só, 4 frutos típicos, o pêssego, a maçã, um tomate e uma laranja. E nós vamos destrinchar cada uma das partes. Então, presta atenção. Quando a gente fala de epicarpo, o epicarpo é a casca. Então, você observe que nos 4 tipos vai ser a casca mesmo. A casca do pêssego é o epicarpo, a casca da maçã é o epicarpo, a casca do tomate também e assim a casca da laranja. Quando se trata do mesocarpo, aí o negócio muda um pouquinho de figura. No caso do pêssego e da maçã, o mesocarpo é a parte carnosa, a parte carnuda do fruto que a gente consome, no tomate também, mas no caso da laranja, se você observar, é a parte esbranquiçada, que olha só, é a que faz mais a parte da fibra das frutas cítricas, não só, claro, das frutas cítricas, mas também de outras frutas, como por exemplo o próprio maracujá. Aquela parte interna esbranquiçenta é o mesocarpo. E no caso do endocarpo ainda se torna mais distinto ainda. No caso do pêssego, o endocarpo ele vai formar o caroço, tá? Que você vai observar aqui, olha, ele vai formar a estrutura do caroço. No caso da maçã, o mesocarpo forma a estrutura dessa cápsulazinha, tá? Dessa câmarazinha onde as sementes das maçãs ficam retidas. No tomate, o endocarpo ele vai formar a polpinha, gente. Ele forma essa polpinha ao redor de cada uma daquelas sementinhas. E na laranja ainda mais distinto ainda, porque o endocarpo ele forma a parte suculenta realmente da laranja. E só lembrando que a junção do epicarpo, mesocarpo e endocarpo acaba dando origem ao pericarpo como um todo, que são os frutos. Bom, podemos classificar como esses frutos? Nós vamos ver que os frutos eles vão ser classificados em 2 tipos principais inicialmente, os chamados frutos carnosos e frutos secos. Esse é um problema que a gente precisa sempre estar destrinchando, porque a grande maioria das pessoas sempre associa fruto com aquela coisa suculenta, adocicada. Nem todo fruto vai ser doce, nem todo fruto vai ser comestível. Então, a gente precisa desvincular um pouco essa ideia, beleza? Então, os frutos carnosos, eles são divididos em 2 tipos, tá? As drupas e as bagas. Em contrapartida, que os frutos secos são divididos também em 2 tipos, os deiscentes e os indeiscentes. No caso dos frutos indeiscentes, nós temos a cariópse, ou grão, o aquênio, as nozes e as sâmaras, que são os principais tipos. Quando a gente fala de indeiscente, tá, gente? Não associa com decente e indecente, não. Mas vamos aproveitar a brincadeira. Mas o indeiscente no fruto é o comportadinho. É aquele que está fechadinho, guardadinho ali, ele protege a sementinha e não se solta da semente quando maduro.
tá? Esse fruto ele fica preso na estrutura da semente quando maduro. No caso dos deiscentes, são frutos que quando maduros se abrem de alguma forma, liberando a semente. Nós vamos mostrar isso agora na frente, tá bom? Então, primeiro, os frutos carnosos. O que é um fruto carnoso? São frutas que apresentam o pericarpo suculento quando maduros. Então, o pericarpo, né, vai ser o quê? Toda a estrutura do fruto. Esse pericarpo suculento, dividido, né, que a gente já falou em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, ele todo suculento, essa estrutura suculenta, que não tem caroço, é chamada de baga. Então, quando você tem somente as sementes, e essas sementes não estão retidas dentro de um caroço rígido, tá? A gente chama esse tipo de fruto de baga. Nós temos aqui o caso do mamão, do tomate, da uva, melancia, laranja. Não tem caroço. Não tem caroço. É o que, professor? É uma baga, tá bom? E a drupa? A drupa também vai ter o pericarpo suculento, porém as sementes vão estar guardadas dentro de um caroço, formado, como a gente já falou, pelo endocarpo. Então esse endocarpo, tanto do pêssego, da azeitona, da manga, da ameixa, tá? A semente está lá dentro. Quem já teve curiosidade de pegar um caroço de ameixa e abrir, você vai encontrar a semente dentro daquele caroço. É um caroço rígido, duro, e as sementes estão inseridas lá dentro. E aquele caroço ele é formado pelo endocarpo. Então esses frutos suculentos que têm sementes dentro de caroço são chamados de drupas, beleza? Então dentro dos carnosos, as bagas que têm as sementes livres e as drupas que têm as sementes guardadas dentro do caroço, ok? Beleza. Vamos abordar agora os frutos secos. Os frutos secos são aqueles que quando o pericarpo está maduro, ele é um pericarpo seco. Ah, como assim, professor? Aqui, vamos pegar o nosso exemplo. Legumes, por exemplo, né, que nós temos aqui o feijão, lembrando que o feijão é uma leguminosa, outra aqui leguminosa, a soja, que eles estão guardados dentro de uma vagem, a ervilha está dentro de uma vagem. Isso é o fruto do feijoeiro. O feijoeiro, o fruto dele é a vagem. E quando esse fruto está maduro, ele se abre, liberando as sementes. É isso que vocês têm que ter ideia. Os frutos deiscentes, quando estão maduros, a estrutura se abre. Então, o indeiscente é arreganhado, ele se abre quando está maduro, tá? O deiscente. O indeiscente, ele é guardadinho, fechadinho. Então, dentro dos deiscentes, o primeiro que a gente vai abordar é o legume, porque ele está dentro de uma vagem. Está dentro de uma vagem, isso é legume. Legume, pelo amor de Deus, na culinária pode ser o que você quiser que seja legume, mas na botânica, legume tem que estar dentro de uma vagem. É uma leguminosa, galera. Além dos legumes, nós temos as cápsulas, que são formadas por dois carpelos, duas estruturas, quase como se fosse uma câmarazinha, e quando eles estão maduros, eles abrem em duas estruturas, liberando as sementes livres, sem caroço também. Olha aqui, ó, caso da sapucaia, caso do urucum. Então, nesse caso também são deiscentes, quando eles estão maduros, secos, abrem e liberam as sementes. No caso agora dos frutos secos tidos como indeiscentes. Bom, no caso do fruto seco tido como indeiscente, a gente vai citar o primeiro exemplo, que é a cariopse ou grão. Vamos pegar o exemplo do milho. Gente, uma coisa que vocês precisam entender é que aonde está o fruto do milho? Em volta do grão. Aqui nós vamos ter o pericarpo, tá? Ele forma por 3 camadinhas que formam uma casquinha ao redor do grão de milho. Esse é o fruto. O fruto é aquela casquinha que quando a gente faz pipoca e ela agarra na gengiva da gente, aquilo ali era o fruto do seu grão de milho. O fruto do grão de milho não se solta no grão de milho, a não ser que faça uma pipoca com ele. Isso também vai valer para o trigo, isso vai valer para o arroz, para os grãos de modo geral. Lembrando que
Feijão não é grão. Feijão é uma semente. Grão, obrigatoriamente, grão ou cariópsis, tem que ter o fruto aderido. Porque o que você tem aqui dentro, professor? O endosperma. Então isso aqui já é a semente. O fruto é somente uma película que reveste a estrutura e fica preso. Está preso nesse fruto, protegendo quem? O embrião, ou germe, que a gente pode chamar também. Mas esse, que é o indehiscente, ele não abre, ele fica preso na semente, vai ficar até a semente germinar. Isso vocês têm que ficar com isso na cabeça. Outro exemplo de fruto indehiscente que também não abre quando está maduro é o tipo do aquênio. O aquênio é um fruto seco, tá? Que a semente fica presa em uma das partezinhas do aquênio. Aí você tem o girassol, o fruto, gente, que o pessoal vai lá e fala, vou comprar semente de girassol pro meu psitacídeo, né? Pra calopsita. Não, você está indo comprar frutos de girassol. A semente está dentro dos frutos. O psitacídiozinho, a calopsita, vai pegar aquilo ali, vai abrir, vai pegar a semente daquele fruto. É um fruto seco que você não come, mas a semente é comestível. Outro exemplo, gente, é o morango. Ai meu Deus, professor, como assim o morango? O morango, o fruto do morango são aqueles pontinhos pretos que você tem, ou marronzinhos que você tem na estrutura do morango. Aquilo é o fruto. E é um fruto seco do tipo aquênio. Ele tem uma câmarazinha protegendo e a semente está lá dentro. Ah, mas o que é aquela coisa carnuda que a gente come do morango delicioso, maravilhoso? Aquilo dali vai vir do receptáculo floral, que depois nós vamos falar que é um pseudofruto. Aquela parte do morango é o fruto falso. O fruto verdadeiro são os pontinhos marrons, pontinhos pretos que você encontra na estrutura do morango, ok? Outro tipo de fruto seco que também não se abre quando está maduro é a sâmara, que são aqueles frutos alados que carregam a semente aqui dentro. Olha, eles vão carregar a semente aqui dentro. Exemplos, a própria sâmara, que é tipo ana, que é essa daqui. O exemplo da semente de algodão, do dente de leão, do próprio algodão. Então, esses frutos são alados. Quando você pega um dente de leão e sopra, você está soprando as estruturas do fruto seco, tá? São frutos secos do tipo sâmara, indehiscentes do tipo sâmara. Outros frutos secos, esses são bem característicos, dificilmente, cara, você vai não vincular, que é o caso das nozes. Por quê? O fruto dessas nozes são extremamente rígidos. Você precisa de um martelo, um pedaço de pau para poder quebrar esse bendito desse fruto. Então, esse fruto, ele protege as sementes, geralmente uma sementinha só, raramente duas, dentro da estrutura. O exemplo, a noz pecan, a noz de macadâmia, que são frutos secos, tá? E a gente quebra esses frutos secos para pegar a noz, beleza? Bom, gente, mas o que são pseudofrutos? Bom, os pseudofrutos, eles podem ser divididos em três tipos. Os pseudofrutos tidos como pseudofrutos simples, pseudofrutos compostos e pseudofrutos múltiplos. Todos eles vêm de uma parte da flor que não é o ovário. Tá? Pseudofruto vem de uma parte da planta que não é o ovário. Pode ser o receptáculo floral, pode ser o pedúnculo floral, ou pode ser formado por várias flores juntas para parecer um único fruto. É isso que a gente vai mostrar aqui agora. Então, prestando atenção no primeiro, que é o pseudofruto simples. O pseudofruto simples, ou ele vem do pedúnculo floral, que é o caso do caju. O fruto do caju é a própria castanha que a gente chama em si. Essa parte aqui era o pedúnculo floral. E é ela que acumula açúcares e atrai os dispersores, ok? E outro exemplo, que é um exemplo bem clássico, é o caso da maçã, que a gente já abordou nas outras aulas, tá? Que o que você tem aqui é o pseudofruto. O fruto mesmo está em volta da semente. Quase nunca as pessoas comem esse fruto. Geralmente ele é descartado por ser um pouco mais fibrento. A gente come o pseudofruto, que é nada mais do que o receptáculo floral. Então aqui é um pseudofruto do tipo simples, receptáculo floral ou pedúnculo floral desenvolvido.
No caso do pseudofruto composto, a gente tem o quê? O figo, o morango, onde você tem o receptáculo floral, que está aqui. E o que vai acontecer? Os frutos propriamente ditos, do caso do morango, são esses pontinhos, como eu já falei, que são frutos secos do tipo aquênio. E o que é que vira a parte polpuda do morango? O receptáculo floral, gente. É essa parte aqui, ele forma isso daqui. E os frutos vão formando aqui ao longo dos ovários aqui por fora, olha. Por isso. E aqui só para destacar, olha, as sépalas ali, ó. As sépalas aqui. E as sépalas destacadas lá, só para vocês visualizarem aonde fica a estrutura do morango propriamente dito. E por último, mas não menos importante, no caso de pseudofruto múltiplo, que são formados por inflorescências, várias flores juntas. Que é o caso, por exemplo, da amora, quando você vê aquele monte de bolinha, aquilo é um monte de fruto numa única estrutura. O caso do abacaxi, a mesma coisa. Eles fizeram agora uma alteração, né, no fruto do abacaxi, uma mudança genética, um melhoramento genético, que deram o nome de, acho que abacaxi favo de mel, em que você consegue separar cada um dos bagozinhos do fruto do abacaxi. Tá? E por que isso? Porque cada coisinha dessa daqui ele é um fruto proveniente de uma dessas flores separadas. Então, o abacaxi ele é uma infrutescência. Por que ele é uma infrutescência? Porque ele veio de uma inflorescência, que é uma flor múltipla. Tá? Cada uma com um ovário separado. O do morango é um único pseudofruto. Você tem lá um único receptáculo floral com os ovários inseridos. Aqui você tem vários receptáculos florais presos com vários ovários separados, tudo separadinho. Mas na hora de formar, forma um fruto múltiplo, chamado de infrutescência. Tá? É a chamada infrutescência. Beleza? Bom, gente, com relação aos tipos principais de frutos, o que são pseudofrutos, era isso que a gente tinha para abordar na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, sigam a gente aí no nosso canal, para não perder nenhuma das notificações, ativa o sininho e guardo vocês no nosso próximo encontro. Valeu!